O documentário a seguir foi produzido através do Programa de Incentivo à Cultura, PIC, Lei 17.942 de 2020, Decreto 1.269 de 2021, pela Fundação Catarinense de Cultura, FCC e Governo do Estado de Santa Catarina. Oferecimento: valorize a qualidade, matricule em escola particular, invista no futuro de seu filho. Diamante Geração de Energia. Somos a sua energia. Shopping Casa e Design. O maior complexo de lojas de móveis e decoração. SC 401. Colégio Catarinense. Uma escolha. Múltiplas possibilidades. Vinícola Família Lemos de Almeida. Agora somos história. Incentivadores: Porto Belo Porcelanatos e Revestimentos Cerâmicos. Lojas Queires. Supermercados Imperatriz. E Diamante Geração de Energia. Produção e realização NDTV e One for One Produções. Patrocínio: Programa de Incentivo à Cultura, PIC, Fundação Catarinense de Cultura e Governo do Estado de Santa Catarina. It's so beautiful. Foi aqui que tudo começou? É verdade, foi aqui que tudo começou. Vai para aí há mais de 10 mil anos. Houve uma grande erupção num espaço que não era a ilha ainda, isto era mar. Houve essa erupção medonha que deu depois origem à ilha do Faial. E temos aqui isto que se chama cratera ou caldeira. Foi aqui onde o vulcão rebentou e formou todo este diâmetro. Portanto, agora imagino, o que tu estás a ver aqui já foi fogo, muito fogo, a ir para o ar e a formar a ilha. Hoje isto tem um diâmetro de 2 mil metros e estamos mais ou menos a 1000 metros de profundidade a partir do nível do mar. E, portanto, quem vem ao Faial vem certamente ver este espaço que é muito bonito e que constitui para todos nós um ex-libris. Um ex o quê? Ex-libris é uma palavra antiga do século XVI que era utilizada pelos livreiros, que quer dizer a marca restada. Portanto, isto é um ex-libris, quer dizer, é um must, é uma coisa que tu tens que ver quando vieres ao Faial. Na verdade, por aqui é difícil saber se tem ou não ligação da ilha com vulcões, a formação e tudo mais. Mas existem pesquisadores já realizando diversas pesquisas com geólogos para descobrir se teve ou não. Se a gente olhar atrás daqueles morros ali, ó, tanto aqueles 3 que estão lá, se você observar bem, atrás deles existem mais 2 que dão a entender que sim, existiram vulcões aqui que contribuíram para a formação de toda essa área. Jura? Juro. Você já foi lá? Já. Tem uma trilha que inclusive a gente pode fazer que leva ao Morro da Granada e também ao Morro da Coroa, que são 2 das formações mais parecidas com os vulcões que existem aqui. Inclusive já encontraram vidro de vulcão na base deles. E ao longo da trilha, né, do Matadeiro para Lagoinha, do leste, toda aquela região ali, ela é composta por rochas vulcânicas. Provavelmente tinha um centro vulcânico aqui na ilha, né? E pode ser que existisse outro centro vulcânico no Cambirela. Ou, né, o conduto aqui da ilha levou as rochas até lá, porque essas rochas elas andam alguns quilômetros, vários quilômetros. Então pode ser que o conduto seja na ilha e o Cambirela seja um ponto afastado. Quase muda a história de Floripa. Isso. Se a gente pensar,
nas semelhanças e nas diferenças dos dois lados do Atlântico, faz a gente pensar que um dia isso aqui tudo era uma coisa só. É, mas eu acho que precisa de mais estudos para definir isso. Talvez a gente tenha uma surpresa daqui a pouco em relação a isso. Mas observando assim, sem pesquisa, estudo, morro, montanha, ou seja, não parece que a gente está no meio de uma caldeira? Hã? Oh, vô, porquê que o terreno aqui é tão verde, mas lá nos Capelinhos era tão arenoso? Pois é que esta zona aqui é muito úmida e é uma zona muito antiga. O vulcão dos Capelinhos aconteceu em 1957. Digamos que geologicamente é um território muito recente e, como sabes, todo aquele terreno está cheio de areias. Ora, isto aqui já tem uns belos milhares de anos e, portanto, como a ilha é muito úmida e tens a verdura todo o ano. Ali embaixo tens ali uns pântanos e aqui também podes encontrar algumas plantas endémicas. Plantas endémicas são plantas que são naturais aqui dos Açores e que só existem nos Açores, está bem? Vamos para outro sítio? Vamos embora. Isto é uma reserva natural, é património do Estado e, se seguirmos por aqui, nós vamos ter a trilha dos 10 vulcões. Trilha de 10 vulcões? É verdade, nos Açores há mais que 10 vulcões ativos. Nós temos, neste momento, nos Açores, 427 vulcões ativos. O que quer dizer que isto é uma zona vulcânica que, a qualquer momento, um desses vulcões pode rebentar. That's scary. Não sabemos se é hoje, não sabemos se é amanhã, se daqui a 50 anos, se daqui a 5 mil anos ou se daqui a 5 milhões de anos. Mas não te assustes. Vamos lá. Eu acho que eu vou lá pegar Onde é que você vai? pegar uma ferramenta. Aonde? Lá em cima. Oi, seu Nereu, o senhor tá aí? Sim, estou lendo aqui um documento que se refere à tua família. Mas, seu Nereu, que documento é... Olha isso aqui, você não vai acreditar, ele me entregou agora e acabou saindo. Enfim, já tô me acostumando com isso. Ele quem? O seu Nereu acabou de me o seu entregar, Nereu. olha só. Isso aqui não prova que a minha família veio da Ilha do Faial? Onde é que tava isso? Eu acho que tava num baú. Mas com certeza, prova muito. Posso tirar uma cópia? Pode, mediante pagamento. Como assim mediante pagamento? Uma garrafa de vinho português. Ah! É o mínimo. Vindo dos Açores? Claro. Não. Deixa eu tirar uma cópia. Estou no Faial há já 2 semanas e esta é a primeira travessia em trilhas que eu faço. Levou pouco mais de meia hora, logo à frente a montanha do Pico, o ponto mais alto de Portugal, com 2.351 metros de altura. É um vulcão ativo adormecido. A última erupção aconteceu em 1718. A subida até ao pico pode levar até 4 horas. Mas o silêncio na imensidão da montanha e a solidão junto à natureza é às vezes necessária. Este património mundial da Unesco fica na Ilha do Pico, os Corrais de Vinho, o lugar que o meu avô fez questão de me mostrar. Quando eles chegaram aqui, praticamente toda a casa tinha que ter um engenho. Mas quando eles chegaram aqui, eles não conseguiram plantar trigo, né? A sedimentação era recente, areia, mangue. A terra era pouco produtiva. Na verdade, eles aprenderam a plantar mandioca. Mas aprenderam com os índios. Porque quem plantava mandioca eram os índios. Para depois fazer farinha. E aí eles tiveram que se adaptar. E aí vem tudo isso. Ou seja, o que os astronautas fizeram?
trouxeram a tecnologia dos engenhos. Isso, exato. Só que eles adaptaram. Foram construindo peças, pegaram peças como aquela roda que era do tear, para poder fazer com que as máquinas trabalhassem para eles. E não precisassem se esforçar tanto, entende? O seu Nereu me contou que eles tentaram levar mandioca daqui para lá, mas não conseguiram plantar também. É, a mesma coisa que aconteceu com o trigo quando eles chegaram aqui. É, faz sentido. No litoral não funcionou porque não plantava. Agora, deixa eu te ajudar porque a junta eram de 2 bois naquela época. Estamos no sítio onde eu te prometi trazer Património Mundial da Humanidade. Hein? É mesmo incrível. Mas como é que o vinhedo sobrevive debaixo das rochas? Bom, isto são um segredo guardado a 7 chaves, coisas antigas, que só os mais antigos é que sabem. E tudo o que vês aqui, isto remonta aí a finais de 1400. Estás a ver a construção desses corrais? Corrais, sim. Ó Filipe, houve uma época, suponho que ali meados do século XIX, em que toda esta riqueza, tudo isto se perdeu, não é? É verdade. Em meados do século XIX, o oídio foi a primeira doença a chegar das Américas, com os vinhedos das Américas. É uma doença que atacou de forma bastante grave a produção. Os Açores, ao todo, produziam cerca de 10 milhões de litros. Em 1859, 7 anos depois da entrada do oídio, passamos para 25 mil litros. E tudo isto desapareceu. A indústria do vinho, que era uma indústria muito forte, colapsou. Em 2004 haviam 120 hectares dos mais de 15 mil, que era esta área, precisamente pelo abandono. Mas vamos caminhando. Tá bom, vamos ver estas vinhas. Olha, Filipe, e como é que foi feita a recuperação de tudo isto? Bem, esta é a zona mais antiga, é uma zona onde encontramos vinhas que têm 60, 80, 100, até 120 anos. Em 2004, quando foi declarado Património Mundial, sobravam apenas 120 hectares. Desses 120 hectares, inicialmente houve programas de recuperação apoiados pelo Governo dos Açores para recuperar vinhas que tinham sido abandonadas. Bom, isto de facto é uma vista deslumbrante, espetacular, hein? Oh, vô, podíamos era registrar o momento, não? Por que não? Bora! Não? Bora! Olha aí! Olha aí! Cheguei. Ih, Tudo bom? bem. Olha. Robô do jardim, né? Não, juro que não. Prometo. Nossa! Que toalha bonita. Que não é uma toalha, né? Não é uma... É um trilho de mesa. Trilho de mesa. Tem razão. Como é que eu pude esquecer? Você sabia que todo mundo acredita que essa renda, trilho de mesa, vem dos Açores? Mas, na verdade, é uma cultura herdada da Inglaterra e da Espanha. Jura? Juro. Portugueses, Inglaterra e Espanha. Portugueses, Açores, litoral de Santa Catarina. E agora, quem exporta para lá, para o arquipélago, somos nós. Sério? Sério. Por quê? O caso da renda do bílogo é curioso e paradigmático. Ela foi levada pelos açorianos, como se sabe, e depois ficou tão intensamente trabalhada ainda hoje pelas senhoras de Floripa, que entretanto desapareceu nos Açores. Nas nossas ilhas deixou de haver pessoas que soubessem ainda trabalhar a renda de bilos. E então a Direção Regional das Comunidades, há alguns anos atrás, fez assim uma espécie de torna-viagem. Trouxe algumas rendeiras de Florianópolis para virem aos Açores ensinar, no berço desse artesanato,
às pessoas que já não sabiam fazer como é que se faz a renda de bilros. Aqui. Um vinho. Um vinho. Português. Português, claro. Não foi o que me pediram. E dizem que é muito bom, inclusive. Uma safra muito boa e eu escolhi rosé. Podia ser tinto, podia ser branco, mas eu acho que o rosé vai combinar bastante. Eu queria muito te apresentar o seu Nereu. Mas eu nunca consigo porque ele nunca tá aqui quando você chega. Isso não é fruto da sua imaginação, não? Ah, para, você tá achando o quê? Que eu tô mergulhada demais na pesquisa e aí eu tô imaginando coisa. Vou de casa. Boa noite. Tudo bom? O senhor aqui essa hora? Boa noite. Eu vim trazer um pouco da nossa produção. Que lindas! É uma safra especial aqui da nossa fazenda. Obrigada, seu Maneca. Comida fresquinha. Obrigada mesmo. De nada, disponha. Ô, seu Maneca, só um minutinho. Sabe aquele senhorzinho simpático que mora aqui perto? Sei. O senhor viu ele por aí? Eu estou procurando por ele. Eu pensei até que a senhora soubesse se ele passou por aqui. Eu queria muito apresentar ele pro meu amigo, mas ele nunca tá aí quando eu preciso dele. Ele é assim mesmo. De vez em quando ele desaparece. Mas deve estar aí na casa de algum vizinho. Viu? Eu falei. Se a senhora encontrar com ele, diga que eu estou procurando por ele. Eu estou esperando lá na praia. Tá bom, eu aviso sim, seu Maneca. Bom proveito. Obrigado pelas ostras. Viu? Falei. Então, avô, isto é que é a cidade da Horta? É verdade, a cidade da Horta, como podes ver, está disposta em anfiteatro, virada para a Ilha do Pico, e é uma cidade que sempre dependeu do mar e sempre se virou para o mar. Tem perto de 5.000 habitantes. Até há pouco tempo atrás, os Açores eram para mim só um arquipélago com ilhas pequenas perdidas no meio do Atlântico. Um mundo isolado por um oceano de sentimentos que me afastava do meu passado. E eu? Eu era só uma americana da Califórnia. Hoje esse oceano é o mar que me liga à minha família e o arquipélago é o epicentro da minha própria história. A ideia de ficar na Ilha do Faial com o meu avô hoje pareceu-me uma decisão óbvia para mim. Oi, oi. Oi! E Tudo aí? Bem? Bem. O que você está fazendo aí com essa animação toda? Pesquisa, né? Pesquisa. Tá. É porque eu encontrei um site Tá. onde vários descendentes de açorianos conversam, trocam experiências, enfim, informações. E aí também me indicaram conhecer o Museu de Imigração de Açores, onde eu consigo várias informações, vários materiais. Todos nós, todos os 250.000 açorianos têm um familiar que emigrou, seja para o Brasil, seja para os Estados Unidos, seja para o Canadá, seja para a Bermuda. Logo, se isto é provavelmente a parte mais importante da nossa história, tinha que haver um espaço dedicado a contar essa diáspora açoriana, este Museu de Imigração Açoriana. Tem também a universidade e a biblioteca de Açores, onde eu consigo muita informação. E outra pessoa me indicou também um pesquisador ou um historiador, não lembro direito. Enfim, ele está fazendo uma pesquisa sobre família e tal. Eu acho que seria muito interessante falar com ele. Acho que pode me ajudar muito na pesquisa. Pesquisador, historiador, professor, tem nome? Se eu não estou enganada, era um nome bem curtinho, tipo... Acho que é Rui. Acho que Rui Dores. Se eu não estou enganada, é Rui Dores, é alguma coisa Rui assim. Dores? Uhum. O primeiro nome dele não seria Vitor? Vitor Rui Dores. Escritor, poeta, tem uma escola de teatro na Ilha do Faial. Uma grande fonte para você. Nossa, muito? Como é que você sabe disso? Deixa pra lá. Depois te conto. Vamos falar sobre. Já estamos, Mariana, este é um dos restaurantes, um dos melhores restaurantes de cada cidade, onde o avô costuma vir comer. Ora, senta-te aí, que a gente vai pedir qualquer coisinha, que eu já estou em fraqueza.
Boa noite, Sr. Vítor, tudo bem? Como está? Olá, Décio, estás bem? Está tudo bem? Muito obrigado. Nada. Décio, hoje apetecia-me um espadarte. Combinado, Sr. Vítor. Muito bem. Espadarte à maneira, fresquinho. É verdade. Mariana, o que é que vais tomar? Ok. Uns charrinhos. Para beber um tintol. Um tintol num jarrinho, como costumas fazer. Sim, Eu fico senhor. muito agradecido. Muito obrigado. Nada. A gente podia sentar por aqui, né? Opa, e aí, tudo bem? Como eu estava dizendo, a caça às baleias, o comércio do óleo, tudo muito intenso até o século XX, tá? Até o século XX. Teve a primeira estação baleeira em Governador Celso Ramos, não foi aqui em Florianópolis. Governador Celso Ramos em 1740. Depois Florianópolis em 1772. Eu sei que memória às vezes tem que puxar, calma, 72. Depois Balneário Pissarras, 1778, Garopaba, 93, Imbituba, que aí é mais no sul do estado, em 1796 e, para finalizar, São Francisco do Sul, São Chico, aí já para o norte, em 1807. Ou seja, tá vendo como era muito forte, muito intenso essa caça da baleia? Oh, vô, isto fez-me agora lembrar. Na altura da caça às baleias, a carne delas era utilizada para consumo? Não, a carne da baleia não era para ser comida, mas a baleia tinha uma importância comercial, dava muito dinheiro. O óleo da baleia dava muito dinheiro, sabes? E durante muito tempo a baleia foi uma riqueza muito grande para algumas ilhas dos Açores, sobretudo o Pico, também o Faial, outras ilhas, mas o Pico e o Faial foi onde a baleia teve maior expressão. Mas eu quero que saibas, Mariana, que os baleeiros andaram para aí a matar baleias, não porque eram assassinos, mas por questões económicas, porque a vida era muito difícil e o dinheiro da baleia dava mais algum dinheiro aos baleeiros que não tinham uma profissão, não havia ninguém que tivesse a profissão de baleeiro. O baleeiro utilizava a baleia para ganhar mais uns troquinhos, para ganhar mais algum dinheiro. A gente não ia ali por vaidade, por orgulho ou por uma obsessão de sermos heróis. Íamos ali porque éramos muito pobres. Portanto, é sempre a sobrevivência e a grande escassez de meios que dita a pesca da baleia. Oh, vô, quando é que a caça à baleia terminou? A caça à baleia durou até 1987. Em 1987 foi o dia em que foi apanhada a última baleia, e eu estava lá, foi nas lajes do Pico, e a baleação teve uma importância muito grande desde o século XIX, digamos até meados dos anos 60, porque a importância da baleia estava precisamente no valor comercial do óleo. É triste, mas ainda bem que a caça já terminou. Os Açores fizeram uma coisa fantástica, que foi patrimonializaram e musealizaram essas memórias. E, portanto, surgiram vários museus, vários espaços de interpretação e fomos ainda mais longe. Foi a partir das Lajes do Pico, com um francês que aqui chegou, que se instalou a primeira empresa regional açoriana de observação de cetáceos em Portugal. Sim, mas a conscientização, a preservação da espécie mudou um pouco desse cenário em 1973. Sim. Porque a caça às baleias foi proibida pela lei federal, que foi publicada em 1987, Correto. certo? Correto. Bom dia! Bom dia. Já tá bom pra pesca hoje? Mais ou menos. Estou só para arrumar ela. E essa canoa aqui tem história? Tem muita história. É uma canoa típica açoriana, não é? Por mais que se diga que é açoriana, ela é diferente. Diferente? Mas não foram os açorianos que trouxeram a pescaria pra cá? Sim e não. Quem tinha a tradição de usar esse tipo de canoa eram os indígenas. Essa é uma canoa de Guarapuvu, de pau inteiro. Guarapuvu é a árvore tradicional de Florianópolis, aquela que fica amarelinha. Já viu?
Os açorianos trouxeram a pesca, mas aprenderam com os nossos índios guaranis o uso dessa maravilha, a árvore símbolo de Florianópolis, o arapuvu. E o senhor conhece essa história? Essa região sempre foi muito tradicional da pesca e desse tipo de canoa. Mas bem antes, com os índios, já tinha a pesca das baleias. Ali na frente, logo ali, tem o Porto do Contrato. E o que é o Porto do Contrato? Ô, seu Nereu! Oi, bom Quer dar dia. uma voltinha? Ele estava me contando do Porto do Contrato, seu Nereu. Sim, Antônio, ele não sabe nada, não tem cara de pescador. Só sabe andar de lá para cá. Vamos sentar ali, seu Nereu? Sim, É? continuando Então nossa vamos. conversa. Até mais. Seu Nereu, me conta então o que era o Porto do Contrato? A nossa ilha foi uma grande envolvida com a caça à baleia e a exploração de seus produtos. E Portugal, através da sua coroa, organizou aqui na ilha de Santa Catarina um porto habilitado a comercializar e encaminhar universalmente os produtos extraídos da baleia. Estávamos falando aqui do século XVI e XVII. E funcionava aqui, seu Nereu? O Porto do Contrato funcionava um pouquinho mais adiante, mas aqui já era conhecida também como uma praia do Porto do Contrato. Seu Nereu, espera só um pouquinho que eu vou lá em casa e eu já volto, tá? Era um sonho dantesco e das lucernas brilho no convés do navio, homens negros a dançar. Então esse é o Porto do Contrato? Esse mesmo. Em 1765, os norte-americanos já caçavam baleias nos Açores e em Cabo Verde. Mas antes, em 1744, essa prática já tinha chegado aqui no Brasil. Se comercializava barris de óleo. E grande parte da produção abastecia Portugal. Saía daqui direto para Portugal. Os escravos traziam nas costas os barris preparados na armação. Mas não era só óleo de baleia, né? Era época de comércio de tudo que se produzia aqui. Farinha, peixe, vaso de barro. Era época de escambo mesmo. Naquela época, tudo acontecia por transporte marítimo. Tudo acontecia do lado de cá. Depois chegaram as estradas. Parece que Floripa tá de costas pro mar, né? Com o passar do tempo, o porto perdeu a serventia até que finalmente foi fechado em 1959. Meu amigo, e pela pesquisa que estás fazendo, que me contaste por telefone, eu acho que eu encontrei um elo com a pesquisa que estás fazendo com Santa Catarina. Ah, é? Joana Ribeirão da Ilha. Oh, Mariana, anda aqui conhecer um amigo do avô, é o Sérgio, que veio de Florianópolis. Prazer, tudo bem? Prazer. Joana, como é que foi com a Mariana? Na verdade, ela só disse que foi o Sérgio quem passou o meu contato e que queria conversar. Sobre o avô dela, umas pesquisas, uns documentos, não sei, não entendi direito. Mas eu acho que é uma boa notícia. Claro que é uma boa notícia. Quem sabe vocês duas não se tornam amigas?
documentário apresentado foi produzido através do Programa de Incentivo à Cultura, PIC, Lei 17.942 de 2020, Decreto 1.269 de 2021, pela Fundação Catarinense de Cultura, FCC e Governo do Estado de Santa Catarina. Oferecimento: valorize a qualidade. Matricule em escola particular. Invista no futuro de seu filho. Diamante Geração de Energia. Somos a sua energia. Shopping Casa e Design. O maior complexo de lojas de móveis e decoração. SC 401. Colégio Catarinense. Uma escolha, múltiplas possibilidades. Vinícola Família Lemos de Almeida. Agora somos história. Incentivadores: Porto Belo Porcelanatos e Revestimentos Cerâmicos. Lojas Queires. Supermercados Imperatriz. E Diamante Geração de Energia. Produção e realização NDTV e One for One Produções. Patrocínio: Programa de Incentivo à Cultura, PIC, Fundação Catarinense de Cultura e Governo do Estado de Santa Catarina.